Massa torcedora do Museu da Pelada. Olha só que satisfação eu estou de reencontrar uma grande figura do futebol depois de quase 20 anos. Estou aqui com o cinegrafista Fernando Gustavo, meu grande amigo, para entrevistar o Levir Coupe, um grande jogador, um zagueiro, né? E um grande treinador do nosso futebol, que trabalhou também no Japão e na Arábia Saudita. É uma satisfação imensa, muito obrigado. Nossa, o prazer é meu, né, cara? Recebê-los aqui no restaurante que tem um conteúdo assim de futebol, né? É, um conteúdo pois é, riquíssimo. Eu tinha esses quadros todos e falei, meu Deus, eu vou fazer isso o quê? A minha mulher, a Marília, que é a chefe de cozinha, ficou apaixonada pela comida mineira também e resolveu trazer, né, esse restaurante para cá, o Tempero de Minas. E aí conseguimos, sei lá, decorar assim com algumas coisas, porque muita gente gosta, né, de ver os times, são vários times, né? E você percorreu o Brasil todo, né? Pois aí, eu não me canso também, né? Porque passa um filme, né? Você fica olhando assim e passa um filme na tua vida. Então, é muito prazeroso. E é um prazer recebê-los aqui também. Eu me sinto em casa, né? Porque meu pai era mineiro. Eu estou me sentindo então, em Minas aqui. Só que você, para falar com um paranaense, principalmente um curitibano como eu ainda uso aquela frase: leite quente não dói o dente. Não conseguiu adquirir o sotaque mineiro. O I do carioca e tal, acho bacana de ouvir, mas eu não consigo falar leite quente. Bom, vou começar o nosso papo aqui. Eu queria tomar por base aqui a história que deu o título ao seu livro, Um Burro com Sorte, né? Que é uma interrogação, né? O título é uma interrogação, não é uma afirmativa, né? É claro, é claro. Porque, claro, é sempre uma brincadeira, né? Eu, na minha vida, assim, na futebolística, vamos dizer, está muito envolvido, assim, com a parte cômica. Hoje, que eu estou parado, aposentado, eu não me arrependo de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque hoje é que você começa a fazer as contas, assim. O que vale a vida? Né? O que vale a vida? Se você não é um cara feliz, não é um cara que vive brincando com os teus amigos, que vive conversando com a família. Bom humor e bom senso. Por que você tem que ficar preocupado completamente, ficar todo obcecado por alguma coisa, sofrer para trabalhar? Então, sabe, quem consegue ter essa liberdade, né, de, claro, respeitando as regras, é óbvio, né? Respeitando as regras, mas com humor, cara, sabe? Eu prefiro estar ao lado de pessoas que têm um bom humor e por isso eu procuro também estar sempre feliz, sempre alegre, embora tenha também meus altos e baixos, é claro, né? Somos humanos. Mas somos humanos, exato. Mas eu estou pendendo para esse lado, sabe? De colocar as coisas bacanas e... memórias maravilhosas aqui, pô. A gente está cercado de memórias espetaculares. Aqui em off eu tinha perguntado para você se você tinha parado de trabalhar no futebol. Aí você disse, na verdade eu parei de me divertir. Porque eu nunca trabalhei, né? Porque, na verdade, assim, eu tenho um amor pela coisa assim. Quando eu era técnico, né? Eu não sentia que eu estava trabalhando. Para mim era um prazer, assim, sabe? Era um prazer viajar, era um prazer conversar com os jogadores, era um prazer tudo. A única coisa ruim é quando a gente tomava um gol. Aí não tem jeito, cara. Você vai para baixo, parece que acaba, né? Mas não me senti nunca num trabalho, assim, sabe? Mas de qualquer forma, assim, lógico, né? O futebol ele tem uma carga emocional muito forte, né? A gente até estava conversando aqui antes sobre a questão das torcidas, né? E o título do livro nasce de uma expressão de um torcedor. Como é que é lidar com aquela reunião gigantesca, muitas vezes, de frustrações, de dores pessoais que se transformavam numa revolta muito grande contra o treinador, contra um jogador?
Como é que é lidar com isso? É verdade, a sua colocação foi muito boa. É uma coisa muito engraçada, porque em todos os lugares, o futebol realmente é um dos esportes mais queridos por isso. Porque, sabe, você tem fanáticos assim, ele te prende de um jeito que você não quer perder, você quer, ou você torce por aquela camisa. Então, sabe, eu aprendi a respeitar isso. A minha vida toda foi isso que eu fiz. Mas eu passei, Botafogo, né? mas eu passei por algumas situações assim muito perigosas até, Extrema, né? sabe, até muito perigosas, porque os torcedores, por exemplo, quando estão reunidos também, perdem o controle também, perdem o equilíbrio emocional. Isso às vezes passa para aqui. De repente você perde um jogo, toma uma goleada, quer dizer, você decepciona muita gente. Então, sabe, eu entendo assim como é que funciona isso, mais ou menos. Só que também a gente tem que entender que você não é o único. Você tem um cara do outro lado que pensa exatamente como você e ele quer ganhar do teu time. É um embate. Então ele lá também tem uma torcida também que tem igual a tua torcida, igual pensa igual. Então, sabe, isso que nós temos que separar, né? As pessoas têm que evoluir um pouquinho, né? Nós temos que evoluir um pouquinho nesse desenvolvimento. Mas é difícil, porque vira fanatismo, né? Saber perder, saber ganhar e saber perder não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E como é que é a história de um burro com sorte? Foi também... Foi no início da minha carreira, assim, né, de técnico. E eu estava na beira do gramado, e aí eu comecei a ouvir, um cara começou a me chamar de burro. Aí começou a me chamar de burro, mas foi uma coisa meio irritante, assim, né? Burro. Aí eu falei, quem será o cara, né? Aí eu dei uma olhada e via que o cara estava, sabe, e ele queria que todo mundo ouvisse, sabe o cara que gosta de aparecer, assim? Falei, meu Deus, só que de repente o nosso time, né? O nosso time foi lá e fez um gol. Puta, fez um gol. Aí vibrei ali do lado do campo, né? Mas o diabo, sempre tem o diabinho, o diabinho do teu lado e o anjinho, né? O diabinho ganhou. Falou, não, Levi, você vai ter que ir lá tirar satisfação com esse lazarento, esse jaguara, tá? Você vai ter que ir lá. Aí vai ter que ir lá, vamos ver a cara desse perdedor aí, Levi. Aí, cara, comemorei o gol e aí dei uma olhada, procurei no alambrado, assim, sabe? E ele tava lá. Ele tava lá, daí eu falei, e agora? Você falou, e agora? Aí ele me respondeu de lá. Aí, seu burro com sorte. Eu não devia ter vindo. Perdi, cara. Perdi. Eu não devia ter vindo. E aquilo daí ficou marcado, cara. Ficou marcado e passaram-se anos, né? Aí agora comecei a escrever um livro. Eu falei, pô, acho que vou pôr o nome um burro com sorte. Do início da carreira. Porque, exato. Porque foi um fato, realmente aconteceu, né? E virou um divertimento também, né? Virou uma piada, né? Virou uma brincadeira, assim. Mas realmente foi, sei lá, foi natural. Então é isso que é importante também, né? Não foi inventado, foi inventado, foi espontâneo. E você está preparando mais um, é isso? Um burro com sorte 2, tá? Um burro com sorte 2 também pode vir por aí, né? Eu estou tentando escrever, o Adriano trabalha comigo, meu assessor de imprensa há muito tempo. Desde que eu parei de falar com a imprensa. Ele agora é meu assessor de imprensa. É o escudo. Agora que eu falei. Eu não sou imprensa. Bom, aí você tinha falado falou um pouquinho pra gente da sua amizade com o Dirceu e o seu início, né, no Coritiba. Me lembrar mais um pouquinho daquele princípio e também a sua chegada à seleção juvenil do Paraná. Né? O Dirceuzinho, o Dirceu José Guimarães, tá? Que eu considero o maior jogador da história do futebol paranaense. Alguém pode escolher outras, mas assim, comigo não. O Dirceu, para mim, é o melhor. Argumentos fortes não faltam. Ninguém se
eu acho que ninguém nem se aproxima dele, só pelo fato de ele ter disputado 4 Copas do Mundo, é isso, né? 3 Copas do Mundo. Pronto, acabou. Tá? Não tem ninguém que chega perto. Então, mas foi uma brincadeira assim, né? Vocês iam juntos pro Curitiba, né? Ele passava de bicicleta? Nossa, ele morava no Bairro Alto e eu morava no Bacaxiri. Então ele passava de bicicleta, aí a gente ia de bicicleta treinar no Infantil Vigílio do Curitiba, com o Otavinho, né, que era o nosso técnico, o João Jacomel, que depois virou presidente do clube também, na época, ele era o diretor do Infantil. Então nós começamos ali. Então nós tivemos assim ótimos momentos também, né? E eu tive a oportunidade também de viajar, de sair do país. Então nós dois, sabe, fizemos assim uma carreira e uma amizade, sabe? No mesmo trabalho, né? Então foi um cara assim que jamais eu vou esquecer. Vocês tiveram um início juntos, né, de carreira no Curitiba, chegaram à seleção juvenil do Paraná e a seleção brasileira que foi campeã do torneio de Cannes em 1972. Esse ano está fazendo 50 anos dessa conquista. Né? Então, cara, essa foi assim, nossa, foi para mim foi um dos momentos mais emocionantes que eu passei na minha carreira. Né? Eu tinha 18 anos, eu era o capitão da seleção brasileira. Porque eu já tinha passado no vestibular de Educação Física. Aí quando nós chegamos no Rio de Janeiro, Cláudio Coutinho reuniu todo mundo, falei, quem estuda aí? Né? Aí uns 2 ou 3 levantaram a mão. Eu levantei a mão, o que você está fazendo? Eu estou falando de Educação Física. Aí ele não acreditava, falou, como assim? Eu falei, eu passei no vestibular de Educação Física. Aí o capitão do time, né? Claro, já fui direto. Então, essa é uma lembrança que eu tenho assim, sabe, de Cannes. Nós somos bicampeões mundiais, em cima da Argentina. Oh, que coisa boa. Meu Deus do céu. Se eu pudesse escolher um time para ganhar, eu escolheria a Argentina. Aí, mas deu certo. Que bacana, que lembrança boa. E o time tinha grandes craques, né? O Pintinho, o Falcão. O nosso meio de campo era simplesmente Carlos Alberto Pintinho e Falcão. Pensa bem. Então, realmente, na frente, Manuel, goleiro. Nossa, tinha assim, o time era muito, muito bem equilibrado. E também, né, os nossos treinadores, Coutinho, era um cara formado, com formação superior. Assim, um cara que sabe. Olha, deu tudo certo, cara. Que bacana. Isso uma lembrança. Depois das Olimpíadas, né? Depois das Olimpíadas de Munique, né? Exatamente. Aí eu acho que o Falcão chegou aí a Munique, não foi? O Falcão no Dirceu foi, mas assim, o Falcão não me lembro, acho que ele também foi. Também. O Falcão, na verdade, era um cara era muito acima da média, considerando o nível técnico, ele estava acima dos outros. Você se profissionalizou no Curitiba? Então voltei para o Curitiba, daí, né? Meus primeiros jogos já se foram no Curitiba também. Aí comecei a girar o mundo todo também. Vocês ganharam um torneio, eu desconhecia isso, que se dava ao clube que fazia uma excursão à Europa e voltava invicto. A Europa não, é o exterior. E voltava invicto, ganhava a fita azul. Fita azul. E o Curitiba ganhou. Né? Não, eu estava nessa. E o Dirceu também. 72. Nós viajamos pela Europa e tal, e o time voltou invicto. Não tivemos uma derrota. E eu até joguei também alguns jogos, não todos, né? Porque o time do Curitiba era um time massa, cara. Foi campeão do torneio do Povo. Exato, campeão do Paranaense. Exatamente, campeão de tudo. O time, o Curitiba, era ótimo, assim. Você jogou com o Aladim Claro, o Aladim também. O Aladim brincava com a gente, ele era muito, muito brincalhão assim também, um craque, né, cara? Um craque. Quando você jogou com ele, ele já do Bangu, do Corinthians. Ele já tinha experiência, ele já era assim, quase que um veterano, né? E é muito mais velho do que eu. Ele vai gostar de ouvir isso. E aí você acabou indo pro Botafogo, junto com... O Dirceu levou você para lá, né? O Dirceu que me levou ao Botafogo. Porque ele conversou com a diretoria de lá, né?
Aí mostrou, e aí eles viram que eu tinha sido capitão da seleção e tal, aí acabaram me levando. Mas naquela época ainda tínhamos jogadores como o Brito, por exemplo, imagina, também que era da seleção brasileira, né? O Botafogo naquela época foi vice-campeão brasileiro. Valtencir, não, o Botafogo disputava os títulos, era um time de ponta, assim, time de ponta. Lamentavelmente, né, eu não vejo mais o Botafogo na ponta, assim, eu acho muito engraçado. Porque a tradição do clube... Sempre foi, né? Cara, o ponta-direita do Botafogo se chamava Garrincha. Só isso. Pensa depois bem. Teve o Jairzinho, Zagallo, jogaram no Botafogo, cada jogador. Você chegou a jogar com o Marinho Chagas lá no Botafogo? Claro! O Marinho jogava de lateral esquerdo, Melhor era outro craque de bola também. Você foi emprestado para o Santa Cruz? Fui por o Santa Cruz. Eu tenho uma lembrança muito boa de lá, mas é muito boa mesmo. Tanto no futebol como extra futebol, né? Em Recife. Porque Recife, Porque eu fiz vestibular e passei em Recife, na Escola de Educação Física. Aí, quer dizer, para me formar foi um negócio espetacular, né? Porque você... Para jogar, você tem praticamente uma viagem por semana. No futebol é uma viagem por semana. Só que é difícil, né? Você passa fora, daí como é que você faz a faculdade? Então, hoje tem a facilidade, você pode assistir online, né? Mas também, nem sonhava alguns professores me quebraram o galho também, assim, com aulas, né? Aulas extras também. E eu estudava em casa, eu fazia, mas eu consegui completar, cara. E consegui me formar em educação física, e essa foi uma coisa que me ajudou muito também, assim, né? Simplesmente pelo fato, olha bem como que é, onde nós estamos. Pelo fato de eu falar o português um pouquinho melhor do que a maioria. Não é? Então eu já levava vantagem. Se mostrava o curso superior, ninguém tinha. Tinha um ou dois, assim, com Afonsinho, um ou dois que era raro, assim, muito raro. Então, você inclusive podia ser até mal visto, dependendo da situação. Afonso é outro jogador do Botafogo com ele? Com ele não. O Afonso já é de um outro tempo. É outro craque também, né, Afonso? Marcou época também, assim. Mas enfim, olha, as coisas aconteceram do jeito que eu não posso lamentar, né, cara? Pelo contrário, eu não posso lamentar. Mas eu preciso agradecer os meus pais, cara, porque meu pai forçou uma situação para eu trabalhar. Ele achava que o estudo ia também. Os 4 filhos com curso superior. Foi um negócio muito bacana, assim. Você fez uma dupla de zaga com Lula Pereira lá no Santa Cruz. Nossa, Lula. É o maior Santa Cruz da história, né? Aquele da década de 75, que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro com tinha Cruzeiro de imagina, Belinho, Tostão, meu Deus do céu. O Inter de Falcão. Não, como é que foi a formação daquele time do Santa Cruz? O Santa Cruz é um time espetacular também, sabe? Assim, tem uma recordação ótima assim também. Ramon. Nossa, o Ramon foi olha, craque. Só que foram os primeiros. O Santa Cruz ainda não era muito grande como deveria ser, como ele foi visto, né? Naquela época. Porque os jogadores eram craques. Givanildo, Herbie, Luciano. Givanildo chegou à seleção. Meio de campo, Givanildo, Herbie e Luciano. Olha bem. Então, sabe, então tudo funcionava assim, o time, jogadores com personalidade forte também. E aí foram ganhando um espaço no Brasil também, né? Então eu fiquei muito feliz de passar um tempo lá, ter a oportunidade de estudar, olha bem, cara, porque era muito raro. Um jogador sai de Curitiba, vai estudar em Recife, na Escola de Educação Física, e jogar no Santa Cruz. Naquela época, a distância de Curitiba para Recife era muito maior do que hoje, nos anos 70, a distância era muito maior, cara, é verdade mesmo. Falando que tempo assim, bom. De uma forma figurada. Lógico. É isso mesmo. Tecnologia hoje aproximou todo mundo. Meu Deus, pois é. E naquela campanha de 75, para vocês passarem para a semifinal, vocês disputaram
a semifinal com o Cruzeiro, né? Vocês venceram o Flamengo no Maracanã por 3-1. O Flamengo era o favorito, entre aspas. Essa vitória, cara, vitória... sair atrás do Zico. Meu Deus. Pode ver também, na minha carreira, eu também dei muita sorte. Olha, dei muita sorte. Essa do Flamengo foi... Não, mas assim, realmente o time era firme também, viu? Era firme. O time do Santa Cruz era muito bom. Esse Ramon tinha uma velocidade, cara, sabe? Ele tinha um arranque. Era um cara, sabe, que ele finalizava muito bem. É muito sucesso no Vasco. Nossa, depois, né? ele, não, realmente Roberto, lá. acima do normal. E foi uma coincidência, né? Assim, jogadores, craques que se reuniram por ali. E a maioria não era formada lá do próprio clube, era? Não era assim, vinha alguns subindo, mas poucos. Era um time meio misto, assim, sabe? Tinha gente de todo lugar. O time que foi campeão pernambucano em 76, no ano seguinte era mais ou menos o mesmo time. O Ramon ainda estava, né? Só foi para o Vasco em 77. Não, sempre ficou uma base assim, né? Uma base sempre ficou. O Santa Cruz teve uma base que, sinceramente, foi quando o Nordeste começou a despontar, assim, né? Porque antes você só era Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E Minas. Minas. Né? Depois, aí começou a abrir também, o Santa Cruz foi um dos responsáveis por essa abertura, sabe? Mas para o Nordeste, para o Norte também, né? alguns naqueles primeiros anos do Campeonato Nacional, o Santa Cruz foi o primeiro time do Nordeste a chegar ali nas semifinais, né? Foi isso mesmo. Foi um tempo muito legal e eu me lembro da cara do Givanildo. Você está falando agora, eu estou me lembrando da cara do Givanildo, do Luciano, do Herbie. Você não jogou depois no Corinthians, né? As brincadeiras que nós fazíamos, né? Putz, era muito bacana. Era um grupo muito unido, né? Nossa, a gente tinha muita viagem de ônibus pelo Nordeste, assim, muita viagem de ônibus. E o que acontece dentro do ônibus? Bagunça. Só piada, cara, sabe? Olha, não tinha jeito. Aí você ficou no Santa Cruz até 79, 78? Por aí. 78, você foi pro Colorado, não é isso? Eu não lembro a data em que eu nasci. Você quer que eu lembre que ônibus que nós pegamos para sair de Recife? Eu não vou cometer a indelicadeza de dizer o ano que você nasceu, que está anotado aqui. 1953, cara. Você teve uma experiência rápida no futebol mexicano, não foi isso? Eu tive no futebol mexicano. No Atlante? No Atlante, mas olha, mas foi muito boa também, sabe, a experiência. Porque o México é um país maravilhoso assim também. E a culinária mexicana é um negócio espetacular. Tem que tomar cuidado. Mal de Montezuma. Tem que tomar cuidado mesmo. Mas assim, de qualquer maneira, foi um país muito legal também. Passei um período bacana, assim. Lembranças boas. Você depois jogou no Vila Nova, no Figueirense, lá em Santa Catarina, jogou no Juventude 2 vezes e teve uma rápida volta ao Coritiba, né? No Juventude, teve um episódio até que você nos contava aqui, de você ter saído de jogador para treinador. E atuou, fez um dublê de treinador e jogador, né, no Juventude. Então, esse foi um grande pepino que eu encontrei pela carreira, assim, né? Mas eu na época, eu não sentia tanto. Hoje, por exemplo, quando eu olho, eu falei, putz, o que você fez, né? Porque você está jogando no time, né? Aí, de repente, você sai e volta como técnico e continua jogando. Pode ter até facilitado um pouco a sua vida para encerrar a carreira, não? Mas de certa forma, né, teve muita relação com a escola de educação física. Né, por ter sido, sei lá, no momento acho que era o único que estudava ali. Então eu já era o capitão do time. Então, para os diretores, por exemplo, ficava mais fácil. Falaram, não,
o Levi vai ser provavelmente o técnico, ele pode comandar. Então aí foi meio que uma coisa meio que normal, assim, né? Não foi nada forçado, assim, sabe? Nada forçado, foi meio que natural, meio que natural, assim. Eu dei essa sorte aí também, né? E os clubes deram esse azar. De jeito nenhum. Você foi um treinador vitorioso, ganhou títulos, né? Em grandes times, a gente mostrou aqui, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Paraná. Mas tem um título que você não ganhou, mas que muita gente atribui a você uma grande responsabilidade pelo clube ter ganho, que foi o Criciúma quando foi campeão da Copa do Brasil em 91, porque atribuem a você a formação daquele time com o Campeonato Catarinense de 89. Como é que você falaria sobre isso? Não, isso eu até agradeço, né? Assim, mas realmente tem algumas coisas que são uma sequência dos trabalhos, né? Quer dizer, se você deixa um time montado, ou assim, por exemplo, claro que você tem alguma relação com o trabalho, né? Isso é natural. O mérito da conquista, ele deve ser dividido, às vezes, por muita gente, sabe? Às vezes os dirigentes trabalham muito bem, tem alguns dirigentes que fazem um trabalho espetacular. Aí você tem os preparadores físicos, quer dizer, sabe, você tem um elenco de 25, 27, 30 atletas, e para escolher 11, né? 11 que eu falo é a base de um time, né? Mas o próprio 11 mexe muito. No jogo você mexe 3, 5 vezes no jogo. Olha bem, então você tem que ter um elenco mesmo. E tem que ter uma engrenagem que funcione como uma empresa que tenha lucro. Você tem que ficar então, não é fácil. Pode ver. Os insatisfeitos que não estão jogando. Se você fizer uma conta, não é fácil. Você tem que, né, interagir bastante com o ser humano. É uma coisa. O jogador feliz, num time de futebol, os jogadores felizes são aqueles que vestem a camisa do número 1 até o 11. Antigamente tá? assim. E os infelizes são todos os outros. Quem não está jogando não pode estar satisfeito. Então, é uma coisa engraçada, entendeu? Você tem que ter assim uma capacidade, né? Uma capacidade de administração também envolvente. Extracampo. Extracampo, exatamente. Que possa conduzir o time, né, para ter bons resultados. Você teve um momento ruim, né, no Palmeiras, quando o Palmeiras caiu para a Série B em 2002, mas no ano seguinte você reergueu o Botafogo e, por coincidência ou não, o Palmeiras subiu junto. Paguei a minha dívida. Você fez trabalhos assim com clubes, reergueu o Atlético também, né, em 2006, e já tinha colocado a Inter de Limeira lá atrás, de Limeira, cara. Em 88, não foi isso? Nossa, a Inter de Limeira eu tenho uma recordação muito boa também. Porque tinha um time humilde, assim, né, mas com uma vontade de vencer, sabe? Assim, foi um trabalho muito bacana. Aí a volta foi bacana, assim, foi 2 anos depois que ela tinha vencido o Campeonato Paulista. Então, a Inter tinha sido Campeão Paulista. Ainda tinha uma base muito legal, assim, e eu pude usufruir daquilo, né, também. Então, e juntos nós voltamos também, foi muito bacana também, um trabalho muito legal. Ainda em cima dessa uma coisa das derrotas, né? Derrotas, as vitórias do futebol. Tem uma assim que eu tenho que te perguntar, porque é uma coisa que eu, como jornalista, até como torcedor, não consegui ainda entender até hoje como o Atlético Paranaense perdeu aquele Campeonato Brasileiro de 2004. O que aconteceu ali? Olha, pois isso que eu falo. O título estava na mão. Eu tive algumas... Lembra de algumas vitórias? Sim, que você algumas vitórias assim que ninguém acredita. Né? É a mesma resposta para as derrotas. Não existe uma explicação. Você fica confiante demais. Num jogo decisivo você vai jogar mal. Sabe? Como? Está todo mundo preparado para ser campeão. Como é que dá um revertério daquele, sabe? Que você não entende o que está acontecendo.
Sabe, são situações assim que às vezes são incontroláveis. E ainda mais pro treinador, porque não está jogando. Mas é claro. Agora, diga-se de passagem, eu acho que é graças a isso que o futebol ainda é interessante. Sabe assim, senão, claro, tudo que tem a lógica, uma lógica, perde a graça. Às vezes perde a graça, entende? Você sério mesmo. Claro, não precisa ser tão dolorido assim de vez em quando, mas isso que é bacana do futebol, entende? Quando você menos espera, você toma uma pancada que te tira da linha, assim, né? É um negócio engraçado. Qual o título que você considera assim, mais importante na sua carreira, como treinador e como jogador? Olha, sabe, eu acho que, para mim, eu não sei, pela minha faixa de idade, eu acho, foi esse campeão em Cannes, porque eu era o capitão do time. Começando a carreira. Cláudio Coutinho, começando a carreira, sabe? Você levanta um troféu internacional, entendeu? Em cima da Argentina. Então, sabe, fiquei assim, muito emocionado com aquilo e foi um grande passo assim para minha carreira, né? Mas eu tive decepções e alegrias igual eu tenho no meu casamento. O futebol não é um casamento, é o outro casamento. Foi ótimo. Cara. E como treinador, qual foi o título mais importante? Assim, pois é. Todos são importantes, mas aquele que deu mais emoção, como esse de jogador, né, em Cannes, deu mais emoção. Né? Também Copa do Brasil, né? Acho que foi o Adriano que pode me ajudar numa Copa do Brasil. Tinha uma Copa do Brasil quase impossível, assim, né? As viradas de 4 do Flamengo, do Corinthians, e ganhou do Cruzeiro na final, pelo Galo, 2013. Pois é. E aqui ganhou do Cruzeiro em cima do São Paulo. Palmeiras. Do Palmeiras. Nós tínhamos que dar umas viradas assim, quase que impossíveis. Né? Muito difícil, considerado muito difícil. E nós fomos revertendo. E fomos campeões. Agora, a Copa do Brasil. Foi pelo Atlético. Com o Atlético Mineiro, e com o Cruzeiro. Pois foi outra relação com Minas, relação com Minas. Eu acho que ninguém pode ficar chateado comigo lá em Minas. Ou todo mundo pode ficar chateado. Porque nós tivemos vitórias muito importantes com os dois. Nossa, que coisa boa. Isso é muito legal. Mas eu não tenho mágoa de ninguém. Pelo contrário, nós abrimos um restaurante aqui. Restaurante Mineiro. A mineirada está convidada. Estão todos bem-vindos aqui. E aqui, para terminar, eu queria que você falasse, por favor, sobre aquela história que você foi demitido numa semana, desdemitido no Santos e voltaram, e depois acabou sendo demitido na semana seguinte. Que maluquice é essa? É o futebol brasileiro, é a cara do futebol brasileiro isso. Exatamente. Como é que você consegue explicar uma situação? Você tem, olha, eu por sorte, que bom, cara, que bom que eu tenho um déficit de memória. Que legal, cara. Eu não lembrava direito. Você que me lembrou agora. Mas aí, olha, eu já me lembrei que bom, né, que tem isso no futebol. Então, você pode ver, você manda embora um técnico, aí o cara vai ser campeão do vizinho, ali do time vizinho. Aí o cara é campeão e você manda o cara embora. Sabe? Então, olha, é um negócio assim meio difícil de entender, sabe? Mas está fazendo parte de uma rotina brasileira, assim, não é? Então é uma coisa digna de estudo, sabe? Mas tem que trazer psiquiatra, psicólogo do mundo inteiro, porque os sentimentos que um brasileiro tem dentro do futebol, eles são muito variados, né? Muito bem. Eu só tenho a agradecer, Levi, por ter nos recebido aqui. Deixei de perguntar alguma coisa? Olha, uma pergunta só que você não me fez. Que eu fiquei assim, se tinha que pagar a conta aqui do restaurante. Tem que pagar, claro. Vocês são meus convidados, tá? Obrigado. Um abraço para todo mundo.